Olá, queridos alunos, bem-vindos para mais um encontro da disciplina de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo introdutório, mas muito importante, que é o tema Constituição, de fato. Esse é um conteúdo mais doutrinário, um pouco mais teórico, mas ele é muito importante, por isso eu decidi voltar um pouquinho para que vocês relembrem esses pontos importantes, para que a gente possa avançar a outros conteúdos que são de cunho mais complexos. Ok? Então vamos iniciar hoje falando primeiro sobre a origem, o conceito da Constituição, os elementos constitucionais e um pouquinho da hierarquia também. Bom, quanto à origem da Constituição, já existem estudos que demonstram que mesmo entre os romanos e os gregos já se tinha uma visão de um conteúdo constitucional de cunho jurídico, filosófico e político. Aristóteles, por exemplo, já fazia uma distinção entre o conteúdo que definia a estrutura do Estado dos demais conteúdos que eram conteúdos das demais leis comuns. Segundo Manuel Gonçalves Filho, essa distinção só veio de fato a ser valorizada no século XVIII dentro da Europa Ocidental. E isso aconteceu diante de um propósito de se limitar o poder do Estado. Ela foi fruto de diversas revoluções. E esse cunho constitucional das normas estruturantes e limitadoras do poder do Estado, assim como aquelas garantistas que dão proteções aos cidadãos de um determinado Estado, se deu pela compreensão de que existiam normas que eram superiores e anteriores ao próprio Estado. Então, as primeiras constituições modernas que traziam essa definição de organização e de estrutura do Estado foram as constituições citadas aqui da Córcega, de 1755, a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e a Constituição Francesa, de 1791. Eu quero deixar claro também que existe uma certa distinção na doutrina, não é unânime em relação a quais foram as primeiras constituições, mas esses foram os documentos que foram registrados como documentos que trouxeram essa organização, essa fundamentação do Estado e que também promoveram a proteção das garantias e direitos fundamentais. Então, trouxeram essa estrutura fundamental de um Estado essencial dentro de uma determinada norma. Quanto ao conceito de Constituição, nós também não estamos num ponto em que há unanimidade, mas eu escolhi o conceito trazido por José Afonso da Silva porque ele é bem completo. Ele diz o seguinte: a Constituição é a lei fundamental de um Estado. Então é a base, é a essência, é a norma instituinte de um Estado. Tanto é que fica aqui uma distinção que os constitucionalistas fazem da visão de Estado que se distingue daquilo que nós vimos dentro da disciplina de ciência política, por exemplo. Lá o Estado já existia desde os seus primórdios em estruturas distintas. Aqui, para os constitucionalistas, a Constituição é o documento fundante. Então, é o documento que dá origem a um Estado. A Constituição, então, ela traz a organização dos elementos essenciais deste Estado. Um sistema de normas jurídicas, escrita ou costumeira. Então, a norma jurídica pode ser tanto escrita quanto ser costumeira, como, por exemplo, é a Constituição da Inglaterra. Ela não está fixada através de códigos escritos, que regula a forma de Estado, a forma do seu governo, o modelo de aquisição e o exercício do poder, por quem ele será exercido, o estabelecimento também dos órgãos desse Estado, os limites da atuação desse Estado, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Esses conteúdos são os conteúdos chamados de conteúdos materialmente constitucionais. Por quê? Porque tem matéria constitucional, porque são conteúdos que são essenciais a uma Constituição. As constituições atuais, elas não se limitam mais aos conteúdos materialmente constitucionais. Com exceção de algumas, como por exemplo dos Estados Unidos, a Constituição brasileira, por exemplo, ela é uma Constituição analítica e também chamada de Constituição formal. Por quê? Porque ela é uma Constituição que não traz apenas as matérias essencialmente constitucionais.
traz também conteúdos que são chamados de conteúdos formalmente constitucionais. Por quê? Porque, muito embora não precisassem estar numa estrutura constitucional, estão ali para receber uma proteção maior diante da supremacia da Constituição, que a gente vai chegar um pouquinho ao longo dessa aula. Em síntese, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos de um Estado. Então, ela vai organizar os elementos constitutivos desse Estado. Lembra um pouquinho do primeiro semestre, os elementos constitutivos do Estado? Povo, território, soberania, povo, território, poder. Tem alguns doutrinadores que falam em finalidade também. Mas, enfim, a Constituição é o documento que compila e que organiza esses elementos do Estado. Esse conceito ele também varia de acordo com as concepções doutrinárias e ao longo do tempo diversas foram sendo reveladas. Eu trouxe uma compilação de algumas ideias para que não ficasse muito extenso, para vocês apenas entenderem um pouquinho sobre essas distinções, e essa classificação é feita por Jorge Miranda. Decidi trazer aqui para vocês nessa estrutura dessa tabela para tentar simplificar um pouco mais. Bom, os justnaturalistas, eles têm uma visão de que a Constituição é a expressão e o reconhecimento no âmbito jurídico dos princípios e regras do direito natural. Lembrando um pouquinho que o direito natural ele é aquele direito que pertence ao homem, que é anterior e é superior ao Estado. Então, para os justnaturalistas, a Constituição é esse documento que organiza, que reconhece esses direitos naturais. Eu não trouxe aqui os defensores dessa teoria, porque não é algo pacífico, na verdade bem controverso a respeito de quem foi o precessor dessa teoria. Mas os demais eu deixei bem claro porque é algo que a gente consegue passar com maior nitidez. Os positivistas, também chamados de juspositivistas, têm a Constituição como lei, tendo sobre ela um fundamento de validade das outras leis. Então, ela é a lei das leis, é a norma das normas. Ela é uma norma que tem uma relação de supraordenação das demais normas do ordenamento. É como se fosse a norma fundante desse ordenamento jurídico e tivesse no seu conteúdo a capacidade de estabelecer a validade das demais normas. Então, os defensores dessa teoria são Kelsen, Genelec. Kelsen, por exemplo, se inspirou na teoria que já havia sido produzida por Kant. Então, ele tem uma construção tanto quanto kantiniana. Para os historicistas, a Constituição ela é a expressão da estrutura histórica de cada povo. Então, a Constituição seria o reflexo da história, da cultura de uma determinada nação. Ela teria sido produzida ao longo do tempo e ela refletiria, então, essa concepção histórica e cultural dessa sociedade. As concepções sociológicas têm a Constituição como uma consequência das diversas mutações dos fatores sociais. Então, elas estão condicionadas pelo exercício do poder. A Constituição seria o documento que reflete os fatores sociais de uma sociedade. Os marxistas têm uma visão mais econômica da Constituição e entendem que a Constituição seria esse instrumento que traz uma ideologia da classe dominante sobre a classe que está mais inferior na sociedade. Então, para os marxistas, a Constituição seria essa superestrutura jurídica da organização econômica e que prevalece em qualquer país. Ela refletiria, então, o interesse da classe dominante dentro da sociedade. Já os institucionalistas, eles têm uma visão da Constituição como um documento que traz a expressão da organização social. Então, é a Constituição que traz esse ordenamento resultante das instituições, das forças políticas e os fins políticos de determinado Estado. Traz essas ideias estruturantes. Os decisionistas têm a Constituição como uma decisão política, válida só por força do ato do poder constituinte. Então, uma Constituição só é válida por decorrer da força do poder constituinte.
Bom, essa é uma visão bem restrita em relação a esse conteúdo que é muito amplo, mas eu queria mostrar para vocês como o conceito de Constituição pode se modificar diante das concepções doutrinárias que são refletidas, então, através desses autores e que trazem distinções em relação ao que seria esse documento fundante de um Estado. Chegamos a um ponto muito importante, que é a supremacia da Constituição. Eu destaquei aqui que ela parte do modelo norte-americano, porque foi através desse modelo que se demonstrou essa supremacia da Constituição. Não são só todos os estados, nem todas as constituições que são protegidas pelo princípio da supremacia constitucional. Há necessidade de que, primeiro, essa Constituição possua uma alterabilidade rígida, ou seja, que ela seja uma Constituição com um processo de alteração mais rigoroso do que o processo de alteração das normas infraconstitucionais. Então, somente constituições rígidas são constituições que são passíveis aí de serem consideradas superiores. Essa supremacia da Constituição, ela conduz necessariamente essa superioridade hierárquica normativa da Constituição, tanto em hierarquia quanto em relação à normatividade. E eu aponto aqui algumas consequências que são trazidas por Canutilho diante da supremacia da Constituição. Primeiro, as normas da Constituição, elas constituem uma lex superior, que recolhe o fundamento de validade em si própria. Então, a Constituição é por si só o seu fundamento de validade. Segundo, as normas da Constituição são normas de normas, por isso chamadas de norma das normas, né? Lei maior, afirmando-se como uma fonte de produção jurídica das outras normas. A nossa Constituição brasileira, por exemplo, no artigo 59, ela traz a forma e o processo de elaboração de normas legais. Então, as demais normas infraconstitucionais, elas retiram o seu fundamento de validade da Constituição Federal. E a Constituição é a fonte, então, é a fonte de onde se extrai o processo de produção destas normas. E C, superioridade normativa das normas constitucionais gera o princípio da conformidade de todos os atos do poder público com a Constituição. Então, muito importante, é da supremacia, é dessa superioridade do texto constitucional que parte a necessidade de que todos os atos do poder público, tanto os atos administrativos quanto os atos legislativos, eles estejam em conformidade com o texto da Constituição, respeitem o seu conteúdo, já que essa é a norma que serve de fonte para os demais conteúdos. E aí, tome nota, coloquei aqui uma observação muito importante para a gente focar um pouquinho mais na supremacia da Constituição. É do princípio da supremacia da Constituição que decorre esse fato de que todos os atos normativos eles devem ser compatíveis com a Constituição, tanto material quanto formalmente. Materialmente, em relação à matéria, ao conteúdo, então eles devem ser harmoniosos, devem respeitar o conteúdo material da Constituição. E também formalmente, eles devem respeitar os procedimentos estabelecidos pela Constituição, a forma a ser promovida por esses atos que está estabelecida no texto constitucional, sob pena de serem considerados inválidos. Então, todos os atos normativos devem respeitar o conteúdo constitucional, sob pena de serem considerados inválidos. E aí é que entra um ponto muito interessante que a gente vai ver ainda ao longo desse semestre, que é o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é uma ferramenta empregada para manter a garantia da supremacia constitucional, para manter essa conformidade do ordenamento com o texto previsto na Constituição. E o controle de constitucionalidade faz essa análise da compatibilidade dos textos dos atos do poder público, bem como dos conteúdos normativos com aquilo que está previsto na Constituição. Então, é através do controle de constitucionalidade
constitucionalidade que se verifica se a norma é ou não compatível com o texto constitucional. É importante destacar que, presumivelmente, todas as normas são constitucionais, portanto, são também normas válidas. É uma exceção a identificação da inconstitucionalidade de uma norma. Então, é a exceção à invalidação de uma norma por incompatibilidade com o texto constitucional. A gente vai ver um pouquinho mais ao longo desse semestre sobre controle de constitucionalidade. Lembra aí que um pressuposto do controle de constitucionalidade é a supremacia da Constituição, bem como também a rigidez do conteúdo constitucional. A supremacia da Constituição, a hierarquia normativa do texto constitucional sobre as demais leis só se verifica em países que se tem Constituição rígida. Portanto, não são todos os países em que se tem essa supremacia da Constituição. Por exemplo, aqueles países que se tem uma Constituição semiflexível ou flexível, não se tem a garantia da supremacia, a superioridade do texto constitucional. Então, são aquelas constituições que não têm um processo de alteração mais rigoroso da Constituição em relação às demais normas. A gente fala sobre isso na aula sobre classificação das constituições. O modelo brasileiro é um modelo rígido, então a nossa Constituição é uma Constituição que possui supremacia. Por quê? O seu processo de alteração é mais rigoroso do que o processo de alteração das demais normas infraconstitucionais. Modificar a Constituição é mais penoso, né? Lembrando um pouquinho de processo legislativo das emendas constitucionais, nós temos, para a modificação, para a promoção de uma emenda à Constituição, um quórum qualificado de 3/5 nas duas casas em 2 turnos de votação. Então, não é um processo simples, como, por exemplo, produzir uma lei ordinária, uma lei complementar, que requer um quórum mais simples do que o quórum de alteração do texto constitucional. Os elementos das constituições, essa classificação de José Afonso da Silva, eu achei ela bem completa, por isso eu decidi trazer. Bom, a Constituição é composta por elementos orgânicos, limitativos, socio-ideológicos, elementos de estabilização constitucional e também elementos formais de aplicação. Os elementos orgânicos são os elementos que organizam a estrutura do Estado. Então, são aqueles elementos que trazem o seu funcionamento e a sua organização interna, como, por exemplo, aqui nós podemos citar o artigo 2º, o artigo 18, o artigo 92, o artigo 144 da nossa Constituição, que fala ali, respectivamente, separação dos poderes, a forma federativa do Estado, a organização do Poder Judiciário, a organização da segurança pública. São todas normas que compõem elementos orgânicos da Constituição. São aqueles conteúdos essencialmente constitucionais. Existem também os elementos limitativos. São os elementos que limitam o poder do Estado, fixando os direitos da população. Esses também são, nas constituições modernas, considerados elementos essenciais, porque são elementos que trazem as garantias, os direitos fundamentais. Como, por exemplo, nós temos o artigo 5º da nossa Constituição. Ali eu cito o caso da inviolabilidade do domicílio. Então, esses elementos são aqueles elementos que visam proteger os cidadãos do Estado da força desse poder supremo. Elementos socioideológicos são os dispositivos de cunho ideológicos, principiológicos, que estão previstos na Constituição e que revelam esse compromisso das constituições modernas. Nem todas as constituições anteriores traziam essa compreensão. As constituições modernas têm acrescentado esse conteúdo, que é um conteúdo que visa olhar para o futuro, que visa dirigir a estrutura do Estado. Então, visa pensar nos projetos sociais, no desenvolvimento econômico. Então, traz esse plano de ação do Estado a longo prazo. Exemplos, nós temos a proteção dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a propriedade privada, a livre concorrência, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca pelo pleno emprego, porque são ideologias que foram trazidas na nossa Constituição e que visam direcionar o agir do Estado no planejamento social e econômico.
Elementos de estabilização constitucional. São os dispositivos que visam manter a estabilidade do Estado diante de alguns tumultos que possam vir a acontecer institucionalmente. Então, são exemplos a intervenção federal, o estado de defesa, o estado de sítio, que visam mostrar, garantir a estabilidade do conteúdo constitucional, a estabilidade do Estado. Elementos formais de aplicabilidade são aqueles elementos que visam fazer com que o conteúdo constitucional seja efetivamente aplicado, que eles não se tornem apenas um texto trazido em uma folha de papel, mas que se tornem de fato normas a serem aplicadas dentro da estrutura do Estado. Então, são os dispositivos constitucionais que auxiliam na aplicação de todas as outras normas constituintes. São dispositivos que ajudam na aplicação de outros artigos. Então, por exemplo, nós temos o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, muito embora nós não tenhamos, talvez, uma complementação desse texto, o Poder Judiciário deve aplicá-lo desde já, deve promover essas garantias, esses direitos fundamentais, assim como o Poder Executivo, o Poder Legislativo também. Dá essa eficácia imediata para o conteúdo das normas constitucionais. Bom, quanto à estrutura da Constituição, ela é distribuída basicamente em 3 partes. A primeira parte é o preâmbulo. O preâmbulo já foi definido pelo STF, não tem força normativa, então não passa por controle de constitucionalidade, também não é passível de emenda à Constituição. Ela é uma espécie de carta de intenções do poder constituinte originário. Então traz as intenções, a vontade do constituinte originário ao elaborar a Constituição Federal. Através da ADI ali, 2076, o STF compreendeu que não tem força normativa. Na verdade, tem mais um conteúdo, uma natureza política do que uma natureza jurídica. No entanto, ele serve de norte para a interpretação da Constituição. Por quê? Já que ele traz o interesse, traz a vontade do constituinte originário, ele pode, com certeza, servir como uma maneira de se interpretar o texto constitucional, de se entender aquilo que o constituinte originário queria no momento que elaborou a Constituição. Já que ele traz ali alguns princípios norteadores. Faz, então, esse indicativo do que era o pensamento do constituinte originário. Temos também a parte permanente, que é aquela que está fixada entre o artigo 1º e o artigo 250 da nossa Constituição atual. Ela é chamada de parte permanente não porque é imutável, ela é rígida, mas ela pode ser modificada. Ela é chamada de permanente porque ela não tem um prazo de vigência pré-determinado. Ela ficará vigente até que uma outra norma a revogue. Então, até que uma outra Constituição seja elaborada e revogue seu conteúdo, ou até que, por exemplo, seja realizada uma emenda constitucional que revogue aquele determinado trecho. Corresponde aos dispositivos principais do texto constitucional. No caso da nossa Constituição, como eu já falei, abrange os dispositivos entre o artigo 1º e o artigo 250, que trata da estrutura do Estado, da divisão dos 3 poderes, dos direitos fundamentais. Vai falar também sobre outras questões que não são essencialmente constitucionais, mas são formalmente constitucionais, já que estão incluídos no texto da Constituição. Nossa Constituição é uma Constituição analítica, ela traz diversos temas e não apenas aqueles temas fundamentais. O nome parte permanente, como eu falei, então não está vinculado a uma imutabilidade do texto constitucional, já que nós sabemos, ele pode ser modificado, com exceção das cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são trechos que são protegidos constitucionalmente, que não podem ser abolidas, mas elas podem ser modificadas. Podem? Podem, em que sentido? Para ampliar, então, para se aumentar o rol de proteção, elas só não podem ser restringidas, suprimidas, nem limitadas. Então, não podem ser abolidas, nem totalmente e nem parcialmente, mas podem ser modificadas se for no sentido de se ampliar a proteção.
Então, a nossa Constituição, ela pode ser modificada, e essa modificação é importante para que a gente tenha uma adequação do texto da Constituição à realidade social, já que a sociedade passa por um processo constante de modificação. Então, a Constituição não ficará, então, desatualizada, porque ela pode ser adaptada diante do processo de emenda à Constituição, com exceção das cláusulas pétreas que não podem ser abolidas, podem sim serem ampliadas, aumentadas. E nós temos também o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a ADCT. Bom, essas são regras transitórias que estabelecem uma harmonia, né, um processo de transição entre a Constituição anterior e a Constituição de 1988. Esse processo de transição, ele é temporário, por isso essa norma não é uma norma permanente, e sim uma norma temporária. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ao contrário do preâmbulo, a ADCT é norma constitucional, então ela tem força de norma constitucional, ela passa por processo de emenda constitucional e também pode sofrer controle de constitucionalidade. As suas normas, então, possuem um caráter provisório, excepcional, ela pode sofrer emenda à Constituição, como eu já falei, e também sofre controle de constitucionalidade. Entendam, a estrutura da Constituição está distribuída nessas três partes. O preâmbulo pode servir de norte para a interpretação constitucional. Ele só não tem força normativa. Por quê? Porque ele é um documento político e não um documento jurídico, ok? Bom, já que nós estávamos falando sobre a estrutura da Constituição, é muito importante falar sobre o bloco de constitucionalidade. Por quê? A concepção atual, principalmente a concepção do STF, em relação à teoria da hierarquia das fontes, ela sofreu algumas alterações. E hoje nós entendemos que tem força de norma constitucional todo o bloco de constitucionalidade e não apenas a Constituição por si só, que seriam aquelas partes que nós acabamos de discutir. Então, estão incluídas no bloco de constitucionalidade as normas constitucionais originárias, que foram produzidas pelo Constituinte originário, aprovados em 1988, as normas constitucionais derivadas, que decorrem desse poder constituinte derivado, que são as emendas constitucionais, também fazem parte, então, do bloco de constitucionalidade, isso é um pouco lógico, já que a emenda à Constituição modifica o texto constitucional. Também estão incluídos no bloco de constitucionalidade os princípios constitucionais, estejam eles previstos ou não, então podem estar ali fazendo parte da Constituição ou não, mas estão incluídos no bloco de constitucionalidade, assim como, aí é que está o ponto, os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados com quórum qualificado de emenda à Constituição. São apenas 3 e eles falam sobre uma proteção às pessoas com necessidades especiais. Os 3 que foram até hoje aprovados com esse quórum de emenda à Constituição. Então, somente esses é que fazem parte do bloco de constitucionalidade. Mas por fazerem parte do bloco de constitucionalidade, as demais normas podem sofrer controle de constitucionalidade através do texto desses tratados internacionais. Por quê? Porque, muito embora eles não foram produzidos pelo Constituinte originário, por terem sido ratificados, aprovados no Brasil com quórum de emenda à Constituição, eles fazem parte do hoje chamado bloco de constitucionalidade. Então, estão consideradas ali como normas formalmente constitucionais. E muitos deles também considerados como normas materialmente constitucionais. E aí, hoje, a estrutura hierárquica das fontes que nós temos é basicamente essa. Não vou entrar a fundo, mas nós temos acima, né, no topo da pirâmide, a estrutura trazida primeiramente ali por Kelsen. Na verdade, ele não desenhou a pirâmide, mas ele trouxe a teoria pura do direito que estruturava o sistema de um ordenamento jurídico, que traz ali, né, acima o bloco de constitucionalidade, algo atual, não é mais só apenas a Constituição, mas todos os conteúdos considerados constitucionalmente e materialmente constitucionais.
Abaixo disso, nós temos as normas supralegais, que são aqueles tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil faz parte. Então, o Brasil ratificou, foram aprovados pelo Brasil, mas não foram aprovados com o mesmo quórum de emenda à Constituição, e sim o quórum comum, o quórum simples de elaboração das demais normas, como, por exemplo, o quórum de elaboração das leis ordinárias. E nós temos também ali as normas legais, abaixo das normas supralegais. É importante destacar que essa classificação em normas legais, ela foi instituída pelo STF numa decisão, e ela é muito criticada internacionalmente, já que os demais países incorporam os tratados internacionais de direitos humanos, normalmente com força constitucional. E no Brasil, por mera formalidade, por não terem sido aprovadas com o quórum de emenda constitucional, elas estão classificadas abaixo da Constituição. Então, são supralegais, estão acima das leis, mas estão abaixo da Constituição. E assim não passam, então, por controle de constitucionalidade. Nós temos também, então, abaixo as normas legais, que estão somente posicionadas de modo superior às normas infralegais. E, basicamente, essa é a estrutura da hierarquia das fontes no Brasil hoje. Eu não vou entrar a fundo em relação às normas legais e infralegais, porque o foco hoje é falar sobre Constituição. Então, essa é uma questão bem atual e importante de ser destacada, ok? Lembre-se, o bloco de constitucionalidade se distingue do texto constitucional. O texto constitucional, a Constituição, ela é composta pelas três partes: preâmbulo, a parte permanente e a DCT. Mas o bloco de constitucionalidade tem uma amplitude maior. Aqui tem-se o texto constitucional, tem-se também as emendas à Constituição, os princípios constitucionais e aqueles tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil ratificou, o Brasil aprovou com o quórum de emenda à Constituição. Beleza? Pessoal, conhecimento é poder. Eu gosto muito dessa frase. Eu fico muito feliz de vocês estarem acompanhando as aulas e anotem todas as dúvidas que vierem a surgir. Fico totalmente à disposição de vocês através dos grupos ou no encontro síncrono também, para a gente poder tirar essas dúvidas e esclarecer melhor o conteúdo. Até o próximo encontro. Tchau, tchau!